Então, pessoal, vamos dar início à nossa aula 2 do CFO, parte 1 de 4, certo? Essa aula está dividida em 4 partes. O que nós vamos ver hoje? Então, vamos dar uma analisada melhor nas ligações químicas. Quais são as ligações químicas exigidas no edital? A ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Quais são as propriedades desses tipos de ligação? Então, a ligação iônica, todo composto formado por uma ligação iônica é um bom condutor de eletricidade. Outra parte importante é que é um bom condutor de calor e apresenta altos pontos de fusão e ebulição. Um bom exemplo de uma ligação iônica, por exemplo, é o NaCl, também conhecido como sal de cozinha, certo? Se a gente pensar, claro que o condutor de eletricidade é quando ele está em água, porque ele sólido ele não vai conduzir eletricidade. O bom condutor de calor também, já na parte sólida, ele é um bom condutor de calor. Agora, os altos pontos de fusão se explica, por exemplo, quando as pessoas, usualmente, numa festa, está lá o isopor, elas pegam sal grosso e jogam no gelo. Qual é a ideia de se fazer isso? O gelo, ele deveria estar a 0 graus Celsius, que é o ponto de congelamento da água. Com o sal de cozinha, como a ligação iônica apresenta a propriedade de altos pontos de fusão e ebulição, então ele vai baixar essa temperatura e vai fazer com que aquele gelo não congele mais a 0, mas sim a menos 3, menos 5 graus, o valor abaixo de 0. A ligação covalente é mais fácil. Vamos pensar, por exemplo, uma borracha, que é formada de ligação covalente. Ela é um péssimo condutor de calor, por exemplo, se a gente pensar no cabo da faca, que vai ao fogão. É um péssimo condutor de eletricidade, certo? Botar o plástico na tomada não é um bom condutor de eletricidade. E baixos pontos de fusão e ebulição. Já a ligação metálica, ela apresenta propriedades muito parecidas com a ligação iônica. Qual é a propriedade que diferencia os dois? A ligação iônica ela tem uma geometria bem definida. O que é geometria bem definida? Ela tem a tendência de formar cristais. Essa formação de cristais é típica da ligação iônica. A ligação metálica não. A ligação metálica é um bom condutor de calor, de eletricidade, geralmente sólidos a temperatura ambiente, temperatura de 25 graus Celsius, mas não apresentam a formação de cristais. A ligação iônica, como é que ela se constitui? Ela vai ser a ligação que ocorre entre o metal e um ametal, onde o metal vai doar elétrons para o ametal, até que o ametal feche 8 elétrons na sua camada de valência. Existem elementos que não precisam fechar 8. Então, por exemplo, hidrogênio não precisa fechar 8. O boro, ele estabiliza entre 6 a 12. Então, são elementos em que são exceção da tabela periódica. A maioria vai respeitar essa regra, que a gente chama de regra do octeto, certo? Que é essa tendência de estabilizar quando tem 8 elétrons na valência. Agora, quantos elétrons o metal doa? Ele vai doar aquilo que faz parte da sua valência. Se lembra lá da valência na aula 1 do CFO? Então, quando eu tenho lá a valência 2, quantos elétrons ele vai doar? 2 elétrons. Um exemplo. Se eu tivesse, por exemplo, o Na e tivesse o oxigênio. Eu sei que a valência do oxigênio é 6. Eu sei que a valência do Na é 1. Se ele precisa respeitar a regra do octeto, quantos Na seriam necessários para que esse O estabilizasse? 2. Então, um Na ia doar elétron, ia ser necessário outro sódio para doar elétrons também para esse oxigênio. Fechou 8 e cada sódio doou todos os seus elétrons. Já a ligação covalente, ela é uma ligação que ocorre entre ametal e ametal, onde o ametal também pode ser hidrogênio, certo? A ligação de hidrogênio com qualquer outro metal é uma ligação covalente. Só que, diferentemente da ligação iônica, onde o metal vai doar elétrons para o ametal, na ligação covalente há algo que a gente chama de compartilhamento. Então, a ligação covalente vai compartilhar elétrons, um elemento com o outro. Por quê? Já que os dois têm a tendência de receber, eles acabam compartilhando. Um exemplo disso é a molécula de CO2, onde o carbono tem valência 4, cada oxigênio tem valência 2, e eles compartilham entre si para fechar 8. Então, o carbono compartilha 2 vezes com o oxigênio, e esse oxigênio ficou com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estabilizou. O carbono, se fizesse a ligação só com esse oxigênio, ele ficaria com 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Compartilhando com outro oxigênio, ele fecha, 7 e 8, estabilizou. E esse oxigênio também, certo? Por exemplo, também, a água. O que ocorre com a água? Vocês vão ter o oxigênio compartilhando uma vez com cada hidrogênio, certo? Já a ligação metálica, ela ocorre de uma forma diferente. Os elementos eles não estão compartilhando e não estão doando um para o outro. O que está acontecendo na realidade é que como eu vou ter uma liga metálica cheia de metais, e os metais têm tendência a doar elétrons, esses elétrons eles acabam blindando essa ligação que ocorre entre eles. Então, com os elétrons negativos ao redor e ao centro, uma tendência de carga muito positiva, eles acabam firmando e fazendo com que essa ligação ocorra, certo? Essa formação dos elétrons ao redor, quando liberados, blindando os átomos, a gente chama de mar de elétrons. Beleza? Então, da aula da parte 1 era isso. Vejo vocês na aula parte 2.